Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan por aqui, iniciando mais uma aula do canal. Hoje nós vamos aprender 3 assuntos diferentes, todos eles relacionados ao conjunto dos números inteiros. Um deles é o módulo de um número inteiro, outro assunto é números simétricos ou opostos, e por fim a comparação de números inteiros. Acredito que vai ser uma aula rápida, são conteúdos bastante tranquilos de se entender, vamos dizer assim. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal. Não esqueçam de clicar no sininho para que vocês sejam notificados todas as vezes que um novo vídeo for postado, tá certo? Agora sim, bora para a nossa aula. Iniciando o nosso primeiro tópico, módulo de um número inteiro, já vamos à definição. Então, chama-se módulo ou valor absoluto de um número inteiro a distância, vamos fazer uma marquinha aqui, a distância ou o afastamento deste número até o zero, na reta numérica. O módulo é representado por, e aí a gente tem aqui duas hastes paralelas. Então, o que é módulo? O módulo é a distância de um determinado valor até a sua origem. E vale destacar também que, como a gente está falando de distância, então esse valor sempre vai ser positivo, exceto quando a gente estiver falando do zero, que o zero é neutro, né? Então ele não é nem positivo nem negativo. Mas todo número diferente de zero, quando você fizer o módulo dele, o valor sempre será positivo, porque, como já falado, a gente está falando de distância. Então eu separei aqui um exemplo que está representado aqui na imagem que vocês estão vendo. Ó. Eu tenho aqui o meu ponto O, que é a nossa origem, está relacionado aqui com o nosso valor zero na reta numérica. E nós temos o ponto A, que está representado aqui na nossa reta no valor mais 6. Qual é a distância do meu ponto A até o meu ponto O? São 6 unidades, correto? Então, a distância a gente vai colocar aqui apenas 6, não há necessidade de colocar esse sinal de mais. E a mesma coisa se a gente for fazer a análise da distância do B até o ponto O. Então, se você olhar aqui, o nosso ponto B ele está representado na reta no número menos 4, só que a distância dele até a origem é de 4 unidades. Normal, não existe distância negativa. É só lembrar disso que fica facinho guardar esse conteúdo. Então, eu separei aqui algumas referências para a gente pegar de acordo com esse desenho. O módulo de zero é zero e indica-se. Aí, olha aqui para vocês verem como que fica. Ó. Quando você tem dois tracinhos assim, desse jeito, duas hastes paralelas, e o número aqui é módulo. Então, qual que é a distância do zero até a origem? Se ele já é a origem, não existe distância. Então, o módulo de zero é zero. Se a gente for analisar o módulo de mais 6, qual é a distância do mais 6 até a origem? 6 unidades. A mesma coisa vai acontecer com o número menos 4. O módulo de menos 4 é 4. Então, o que a gente pega disso daqui? Que o módulo de um determinado valor é ele sem o seu sinal. Então, não importa qual número que você vai analisar. Toda vez que você quiser o módulo dele, você sempre vai tirar o sinal e vai ficar apenas com o número. Tranquilos? E aqui, antes da gente continuar, módulo e valor absoluto quer dizer exatamente a mesma coisa, tá? Então, quando você perguntar, quando você ouvir falar, por exemplo, qual é o módulo de tal valor, ou qual é o valor absoluto de tal valor, você está falando da mesma coisa, é tudo referente ao módulo, certo? Entrando agora nos números inteiros simétricos ou opostos, já vamos para a definição. Chamamos de números simétricos ou opostos números que tenham a mesma distância até a origem. Então, ó, mesma distância até a origem. Então, eu tenho aqui uma figura que vai ficar bem fácil da gente entender isso. O valor mais 2 está destacado aqui. E aí eu te pergunto, qual é a distância do mais 2 até a origem? 2 unidades, conforme a gente viu, distância é só tirar o sinal, está tudo certo. Aí eu te pergunto, qual é o outro número que tem a mesma distância que o mais 2 até a origem? Ou seja, qual é o outro número que tem 2 unidades de distância até o zero? O menos 2, né? Então, ó, o menos 2 e o mais 2, todos eles têm 2 unidades de distância até a origem. Lógico que cada um está do lado da reta, mas a distância é a mesma.
Então, isso que são números simétricos ou opostos. Qual é o número simétrico de mais 2? O menos 2. Qual é o número simétrico de menos 3? Ou seja, qual é o outro número que tem a mesma distância que o menos 3 até a origem? O mais 3. Então, a gente já consegue identificar que números simétricos ou opostos, para a gente encontrar números simétricos ou opostos, basta a gente trocar o sinal desse número. Então, qual é o simétrico de menos 80? Mais 80. Qual é o simétrico de menos 25? Mais 25. Então, é só trocar o sinal, tá certo? Iniciando agora o nosso último tópico, comparação de números inteiros. Assim como fazemos com os números naturais, podemos utilizar a reta numérica para compararmos números inteiros. E aqui, quando a gente está falando dos números naturais, é muito fácil a gente comparar esses números, né? Qual que é maior, 30 ou 25? Pô, muito tranquilo, todo mundo sabe que é o 30, né? Quando a gente está olhando na reta numérica, o que a gente identifica? Que o maior número sempre está à direita do outro número que ele está comparando. Então, por exemplo, vamos fazer uma reta aqui. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, e continua isso daqui. Se eu for comparar aqui o 3 e o 3 é maior, beleza. Então, todo número comparado com outro número, para você saber quem é o maior, basta você ver quem está à direita. E a gente vai utilizar isso daí também no conjunto dos números inteiros. Você vai imaginar esses números na reta numérica e vai verificar qual que está mais à direita. O que estiver mais à direita vai ser o maior. E é muito comum surgir dúvidas e o pessoal se confundir no conjunto dos números inteiros, porque acaba pegando a ideia dos números naturais na hora de fazer a comparação. Vamos colocar na reta numérica, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar para vocês. Então, aqui nós temos a reta numérica do conjunto dos números inteiros. Vamos pegar aqui o mais 1 e o mais 4. Qual que está mais à direita? O mais 4, então ele é o maior. Muito fácil, tranquilo, a gente já sabe disso daí, né? Agora vamos para a parte dos números negativos. Vamos pegar o menos 4 e o menos 2, por exemplo. Aí é que surge a confusão. Como a gente tem a ideia nos números naturais de que o maior é aquele que indica mais quantidade, vamos dizer assim, no caso 4 unidades e 1 unidade, a gente fica com o mais 4 como o maior, nos números negativos não funciona assim. Então, para te dar um exemplo, vamos pensar na temperatura. Imagina a temperatura menos 1 grau. É uma temperatura fria, né? Agora imagina a temperatura menos 10 graus. A temperatura de menos 10 graus é mais fria ou menos frio? Obviamente que a de menos 10 graus é mais frio, não é? Então você concorda que essa temperatura é menor? Então, quando a gente vai comparar os números negativos, aquele que está mais longe do zero é o menor possível. O contrário acontece nos números positivos. Então, para você não se confundir, para você não ter dificuldade em saber, em identificar qual número é maior, qual que é menor, você sempre vai pensar o seguinte: o maior é aquele que está à direita. Então, ó, menos 4 e menos 2, qual que é o maior? É o menos 2, porque ele está na direita. Se a gente continuasse essa reta aqui, a gente chega, por exemplo, no número menos 100. Aí agora vamos comparar o menos 100 com o menos 110, por exemplo. Aonde que vai estar o 110? Para a esquerda ou para a direita? Se a gente for seguir a lógica aqui, o menos 110 está aqui, né? Do lado esquerdo do menos 100. Então, qual que está mais à direita? O menos 100. Então, ele é maior. Então, essa reta numérica, ela facilita para a gente não errar na hora de comparar números inteiros, principalmente os negativos. Então, deixei aqui algumas situações para a gente fazer juntos agora, né? Então, o número menos 3 é maior ou menor que menos 5. Aí aqui a gente vai usar os símbolos maior e menor, tá? Então, vamos identificar primeiro qual que é o maior e qual que é o menor. O menos 3, ele não está localizado à direita do menos 5? Então ele é maior. Beleza. Agora, qual dos dois sinais que eu vou usar aqui?
o que eu sempre sugiro para os meus alunos? Esse biquinho do nosso sinal maior e menor, ele sempre vai estar apontado para o menor. Então, pelo que a gente viu aqui, qual que é menor, o menos 3 ou o menos 5? O menos 5. Então, eu vou colocar o biquinho apontado para o menos 5. O número menos 10 é maior ou menor que menos 7. Aí, não tem aqui na nossa reta. Beleza, mas vamos apagar isso daqui. Nós não temos o menos 10, mas vamos imaginar que o menos 10 estivesse aqui. Ó. O menos 7 está à esquerda ou à direita do menos 10? Ele está à direita. Ou seja, menos 7 é maior que menos 10. Então eu vou aqui no menos 10, ó, eu vou pôr o meu sinalzinho apontado para ele. Tá certo? O número mais 1 é maior ou menor que menos 50. E aqui a gente já tem algo bem claro de se ver, que todo número positivo está à direita de um número negativo. Então, toda vez que a gente for comparar um número positivo com um número negativo, o número positivo sempre vai ser o maior. Então, o número 1 é maior, eu vou apontar para o menor. E agora, o número menos 30 é maior ou menor que 0. O número 0, ele não está à direita de todos os números negativos? Sim. Então, o que isso quer dizer? Que o 0 é maior que qualquer número negativo. Então, eu vou apontar para o meu número que é o menor, nesse caso, o menos 30. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Uma aula rapidinha, apenas para explicar esses 3 conceitos aqui para vocês. Apenas recapitulando, o módulo de um número inteiro, ele representa a distância desse número até a origem. O módulo pode ser também chamado de valor absoluto. E para a gente descobrir o módulo de determinado valor, basta a gente tirar o sinal desse valor. Se ele for positivo, a gente tira o sinal de mais, se ele for negativo, a gente tira o sinal de menos. Lembrando que módulo representa a distância de um determinado valor até a sua origem, certo? Depois a gente viu simétrico ou oposto. Então, o que é simétrico ou oposto? São números que possuem a mesma distância até o zero. E aí a gente viu a regrinha, né? Que para você descobrir o simétrico ou o oposto de um determinado número, basta você trocar o sinal desse número, né? E por último agora, a gente viu a comparação de números inteiros para saber qual que é menor, qual que é maior, enfim. E a gente viu que a forma mais fácil de não se confundir é utilizando a reta numérica, de modo que todo número que estiver de 2 ou mais números que estiver sendo comparados, o maior deles vai ser sempre aquele que está mais à direita da nossa reta numérica. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, isso é muito importante para o nosso canal. E te vejo na nossa próxima aula.